Questão 6. O autor pode formular o pedido de tutela antecedente e indicar que não quer o efeito da estabilização? Aqui é aquela questão que também levantamos ontem, né? Será que isso está na disposição do autor? Aí a primeira pergunta que nós temos que fazer, e ela nos ajuda a responder também a 7 e também a 8, é: a estabilização da tutela em caráter antecipado em caráter antecedente vem em benefício do autor ou ela vem em benefício do processo, em benefício da jurisdição, atrelada à ideia da eficiência, da razoável duração, do número de processos que é elevado, etc. Essa é a primeira pergunta que vocês têm que responder. Me parece que ela tem, sim, uma dupla função. Ela cumpre um duplo interesse. Ela interessa para a jurisdição, mas ela também interessa para o autor, né? E aí, ainda que interesse para a jurisdição, nós temos que sopesar algumas coisas, né? E aí eu também já respondo aqui isso junto com vocês. A questão 8, né? Havendo estabilização, se o autor pode formular um pedido principal de cognição exauriente nos próprios autos antes da extinção do processo, e se o réu também poderia fazer isso em eventual reconvenção, por exemplo, né? O que eu acho, pessoal? Se a intenção daquele autor é só obter a tutela antecipada que ele pleiteou em caráter antecedente, que se estabilizou, ele não vai ter intenção de fazer isso. O réu não recorrendo, cumpre-se a finalidade na qual se pensou quando se criou esse instituto esquisitinho da tutela antecipada em caráter antecedente, né? Agora, quando esse autor tem a pretensão de formular essa tutela antecedente, mas ele também tem uma série de outras pretensões contra aquele réu, e que ele quer insistir, ele quer continuar pleiteando aquilo, me parece que não faz sentido algum exigir que esse autor proponha uma nova ação para formular esses outros pedidos, se já existe ali um processo instaurado que pode se resolver por meio de um simples aditamento com prosseguimento naqueles próprios autos em que o réu, inclusive, já foi citado para ingressar, né? Quando ele foi lá comunicado da tutela antecipada em caráter antecedente. Então, me parece que tanto a resposta da 6 quanto a resposta da 8 é sim. O autor tem que poder dizer para o juiz: estou muito feliz com a estabilização. Eu, inclusive, pedi esse benefício lá na minha petição, que é o que manda o artigo 303 mesmo, né? Porém, eu tenho mais 5 pedidos que eu quero formular contra esse réu, porque eu quero tirar o meu nome do Serasa, mas eu também quero cobrar a dívida. Eu quero tirar o meu nome do Serasa, mas eu também quero uma indenização por danos morais. E aí não faz sentido algum, à luz da eficiência e pensando na jurisdição, vejam que eu estou pensando na jurisdição, não faz sentido algum exigir que esse processo seja extinto e que esse autor inicie uma nova demanda para só então poder formular esses pedidos. Ok, gente? O sistema não trabalhou isso, né? O código, né? O sistema do código não pensou nisso. Ele dá a entender que a extinção ocorreria e ponto, mas me parece que numa situação em que esse autor tem a intenção de prosseguir contra aquele réu, formulando outros pedidos, não faz sentido algum extinguir e exigir que ele faça isso em outras ações, ok? Mas, de novo, minha posição, fiquem à vontade para discordar, se entenderem que é o caso, de forma fundamentada, como sempre, né? A 7 tem um pouco a ver com isso. As partes podem convencionar o negócio jurídico processual. Lembram dos negócios? Seria um negócio lá do artigo 190, né? A não incidência da estabilização, aí aqui é complicado. Se a estabilização existe também em prol da eficiência e da jurisdição, talvez a resposta de muitos seja não. Eu confesso que eu não vejo problema, não. Eu acho perfeitamente possível negociar a estabilização. Eu acho que essa questão me coloca ali no limite entre uma posição super publicista, que é que eu quase sempre tenho, e uma posição um pouco menos publicista, um pouco mais entendendo que o processo pode ser um espaço de disponibilidade entre as partes também. Então, eu não vejo problema na realização desse negócio jurídico processual, tá? Agora, um bom argumento contra isso é justamente esse que eu já disse para vocês. A estabilização vem no interesse também da jurisdição e da eficiência. Então, não haveria possibilidade de fazer esse negócio. Eu acho que há sim. Eu acho que não há prejuízo nenhum em se estabelecer que não haveria estabilização por meio de um negócio jurídico processual inserido num contrato, por exemplo, celebrado entre essas partes, ok? A 9. Em caso de citação por edital hora certa, a estabilização poderá ocorrer? Me parece que não. Vocês devem se lembrar que no caso de citação por hora certa,
ou por edital, nós estamos diante de uma citação que é ficta, que é presumida, não tem como saber se de fato aquele réu recebeu essa citação. Vai haver, inclusive, a nomeação de um curador especial para ele nesses casos, né? Me parece que aqui nós temos que ter uma ressalva para não deixar incidir aí o efeito da estabilização por conta da modalidade de citação ser ficta, tá? Aplica-se um pouco essa ideia para a questão dos direitos indisponíveis. Eu vou botar isso na próxima leva de questões que eu vou colocar para vocês. Então, eu não vou responder isso agora aqui, mas uma das questões que se coloca também é essa. Será que a estabilização pode se aplicar em caso de direitos indisponíveis, por exemplo? No caso de alimentos, né, nessas situações de direitos indisponíveis, na tutela coletiva, também é bem interessante pensar isso, né? Enfim, seria bem polêmico também pensar na estabilização de uma tutela coletiva, mas eu deixo essas questões para vocês para pensarmos depois, porque elas não estão aqui no rol desses primeiros pontos que eu coloquei para vocês. Cabível contra a fazenda pública, isso é super polêmico. Algumas pessoas vão dizer que sim, outras que não, justamente por conta do interesse, né, que é indisponível. Então, em razão do interesse público nas questões afetas à fazenda e da indisponibilidade do direito, não seria possível a estabilização nesse caso, tá? Existe também uma posição que vê muito na estabilização um procedimento monitório. Não vou insistir muito nisso porque vocês ainda não estudaram os procedimentos especiais e a ação monitória pode complicar um pouquinho a compreensão. Mas o procedimento monitório é um procedimento que fica entre uma ação de cobrança e uma execução, né? E que serve, portanto, ele é mais rápido que uma ação de cobrança, ele deveria ser, né? E menos do que uma execução. E ele serve para quando o autor tenha uma prova documental sem força de título executivo e pretenda cobrar uma dívida contra alguém. Ele pode, então, iniciar uma ação monitória e o réu da ação monitória vai ser citado para apresentar o que nós chamamos de embargos monitórios. E quando ele não faz isso, a monitória se converte numa execução. Por isso que muita gente trabalha a estabilização da tutela como uma forma de monitorização do procedimento, tentando comparar com a ação monitória, tá? E existe uma polêmica muito grande sobre o cabimento de ação monitória contra a fazenda, embora ela tenha sido autorizada, então sim, cabe, né, já se entende isso, ação monitória contra a fazenda pública, porém o Código de 2015 prevê expressamente a figura do reexame necessário contra a decisão da monitória na fazenda pública. E se há reexame necessário, o reexame necessário é um sucedâneo recursal, nós vamos estudá-lo ainda nesse semestre, né? É uma remessa que se faz de um processo, de uma decisão que prejudica a fazenda pública, para que o tribunal reexamine essa decisão, ainda que não haja recurso. Então, nesse caso, a remessa necessária faria as vezes de recurso e, por conta disso, não caberia a estabilização. Mas vejam, não existe uma previsão expressa disso para a estabilização. Existe uma previsão expressa disso lá no procedimento monitório e, como para muitas pessoas, o procedimento monitório e a estabilização tem tudo a ver, aplicaria-se a estabilização aquilo que se aplica ao procedimento monitório. E se no procedimento monitório há reexame necessário, aqui também haveria. Eu acho muito complicado defender a existência de reexame necessário na estabilização. Depois nós vamos entender que o reexame necessário, por expressa previsão do Código, só cabe em caso de sentença que prejudica a fazenda pública, e nós não estamos diante de uma sentença. Então, não me parece que seria o caso de reexame necessário quando houver uma tutela antecipada estabilizada ou estabilizável em caráter antecedente, ok? Eu, portanto, resumindo e concluindo, penso que é possível, sim, se pensar numa estabilização contra a fazenda, dentro dos limites da concessão de tutelas provisórias contra a fazenda, que tem os limites lá na lei do mandado de segurança, como nós já vimos na semana passada, né? Isso vale para as tutelas de urgência, tem inclusive um enunciado do FPPC nesse sentido, mas dentro desses limites, uma tutela de urgência que seja concedida pode vir a se tornar estável, sem problema nenhum. O fato de termos a fazenda no polo passivo não impediria isso. Teríamos que ver a questão da indisponibilidade do direito e que direito que estaria ali em discussão. Mas nem tudo que a fazenda discute tem esse caráter de indisponibilidade também. Então teríamos que olhar caso a caso. A priori, a princípio, eu digo para vocês, não me parece que existe uma vedação direta, geral, à estabilização contra a fazenda. Ok? Mas essa é uma das partes mais polêmicas, sem dúvida, dessas questões que eu coloquei aqui para vocês. 11. Em caso de desconsórcio passivo, o recurso apresentado por um dos réus contra a decisão que concedeu a tutela aproveitará
Aqueles que não recorreram, essa questão é muito legal, né? A gente poderia aplicar aqui aquela ideia que aplicamos para o caso de revelia. Lembra do ano passado que uma das exceções à aplicação dos efeitos da revelia é justamente no caso de litisconsórcio, quando um dos litisconsortes apresenta a contestação, aquilo aproveita ao réu, ao outro litisconsorte que não apresentou a sua contestação e, portanto, é revel. Daria para aplicar esse entendimento, com uma ressalva que fizemos lá atrás também, que é muito importante, né? A revelia só vai ser afastada com relação aos fatos que sejam comuns à defesa daqueles dois réus. Então, se eu tenho um caso que é de litisconsórcio unitário, nesses casos, possivelmente os fatos vão ser aplicáveis a todos, né? Aí sim é possível aproveitar a defesa, agora, ou o recurso. Agora, se eu estou diante de um caso em que os fatos afetos a esses réus são diferentes, estamos diante de um caso de litisconsórcio simples, inclusive as decisões finais podem ser diferentes para cada um deles, me parece que a contestação de um, assim como não afasta os efeitos da revelia para o outro, também não vai afastar um recurso feito por um, a possibilidade de estabilização da tutela para o outro. Então vai depender do tipo de litisconsórcio e vai depender daquela defesa do réu que está no processo ou daquele recurso do réu que está no processo ter ou não relação com os mesmos fatos. Os fatos são afetos a ambos. Agora, se forem, e no caso de uma tutela antecipada, faz sentido que seja, né? Porque se uma tutela antecipada foi concedida contra dois, pode ser que ali eu tenha uma situação em que há fatos comuns, pode ser que não, mas pode ser que eu tenha uma situação em que há fatos comuns em discussão. Aquilo que um réu traz como fundamento da sua impugnação no seu recurso pode acabar aproveitando o outro e assim afastar a possibilidade de estabilização. Ok? E por fim, se o recurso for interposto apenas pelo assistente simples, afasta a estabilização? Lembrem-se de que o assistente simples, quando vem para o processo, num caso de revelia, ele atua como substituto processual do réu revel. Neste caso, tudo que ele faz é feito em nome do réu revel, porque ele funciona como substituto processual. Então, me parece que sim. Quando o assistente está no processo e ele recorre da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, esse ato afastaria, então, os efeitos da estabilização e essa tutela não se estabilizaria, ok? Mas vejam, pessoal, é tudo muito polêmico em termos de estabilização, né? De fato, não tem sido muito aplicável essa técnica, poucas vezes isso aconteceu, né? Mas todas essas questões ainda são muito polêmicas. As poucas vezes em que a jurisprudência já se pronunciou sobre isso foi, como vocês viram, com decisões divergentes no âmbito de um próprio tribunal, né? Então é importante que vocês conheçam as posições, leiam aí os materiais que eu estou disponibilizando para que vocês consigam ter uma posição fundamentada de vocês, ok? A ideia é que daqui a pouquinho no Collaborate nós possamos conversar sobre essas 12 questões e sobre algumas outras, bem menos, não vou colocar tantas assim, mas algumas outras que eu deixei para colocar agora também, que também envolvem uma certa polêmica com relação à tutela antecipada em caráter antecedente e que vocês podem resolver, fica a dica, com o texto do professor Talamini que eu disponibilizei para vocês na aula de hoje também, ok? Até daqui a pouquinho, se cuidem, um beijo para vocês.